A gente tem muita terra concentrada na mão de pouca gente. E não quer dizer que muita gente concentrando terra significa terra produtiva. Vale ressaltar que o espaço do agronegócio no Brasil é pouco. Outras pessoas concentram muita terra, né? Então, basicamente, o Brasil é um país que tem uma estrutura fundiária muito desigual. É muita terra na mão de pouca gente e essas poucas pessoas que têm muita terra não produzem com ela, salvo as exceções do agronegócio. Então, a gente vai ver o seguinte. Vamos lá. Aonde tem mais grande propriedade no Brasil? Onde tem mais concentração de terra no Brasil? É na região norte e na região centro-oeste. Por incrível que pareça, quando a gente pega a, a produção, a gente vai ver que é mais baixo. Aonde tem muita concentração de terra, que é a região norte, ela tem a modernização agrícola muito baixa. Então, assim, tem alguma coisa errada aí. E nos estados onde já tem uma concentração de pequenas propriedades, onde a terra tá mais acessível para as pessoas, que é o sul e o sudeste, vocês percebam que são são as regiões onde a modernização agrícola aconteceu com mais vezes. Então, vamos lá. Vocês devem estar pensando assim, professor, o que isso significa? Significa basicamente que quando a gente tem o acesso à terra democratizado, a gente tem uma agricultura muito tecnológica e muito produtiva. Quando a gente tem um acesso à terra preso na mão de poucos, a gente tem uma baixa modernização agrícola. Conseguiram compreender por que os países capitalistas fizeram uma reforma agrária, como os Estados Unidos, Holanda, Japão? Lá eles têm um alto nível de modernização agrícola. O Brasil não tem. Conseguiram compreender? Alguma dúvida? Exclamação. Tudo tranquilo, galera? Então, mano, eu vou repetir. Vamos lá. A gente tem dois gráficos, né? Quando a gente analisa a concentração de terra no Brasil, a gente percebe que aonde as pessoas têm mais terra, aonde a terra está concentrada na mão de poucas pessoas, é na região norte e na região centro-oeste. E aonde o acesso à terra está mais democratizado é na região sul e sudeste. Por exemplo, na região norte, uma pessoa é dona de 500 hectares de terra. Na região sul, 500 hectares de terra servem a 500 pessoas. Conseguiram compreender esse primeiro momento? Tranquilo até aqui? Beleza, né? Tranquilo. Então, o que a gente pode dizer desse primeiro momento? Que na região norte, uma pessoa é dona de muita terra, e na região sul, uma pessoa tem pouca terra, por assim dizer. As pequenas propriedades rurais são maiores no sul e no sudeste. As grandes propriedades são maiores no norte e no centro-oeste. Porém, quando a gente compara com o grau de modernização agrícola, isso significa quem produz mais, quem tem mais tecnologia, quem tem um agro mais moderno, por assim dizendo, acaba que é mais produtivo, que no caso é a região sul e sudeste, como mostra o mapa, né? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo tem um agronegócio muito forte, muito bem consolidado, com produtos mais diversos. A renda gira, coisa que no norte, no centro-oeste, já não acontece tanto. Conseguiram compreender? Ficou tranquilo? O clima também influencia nas áreas do norte? Assim, influencia pouco, embora o norte aparece como um grande
com, com grande potencial agrícola, mas o norte é porque tem a Amazônia também, e entre outras coisas, né? Mexer com a região norte é uma coisa muito complicada, não só do ponto de vista social, político, mas assim, o clima tropical te impõe algumas coisas. Ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é muito ruim, é um pesadelo às vezes. Mas não, o que atrasa o avanço de modernizar o norte é justamente isso. É uma pessoa dona de 100 hectares de terra. Então, essa pessoa não vai querer desenvolver algo tecnológico, porque ela tem a terra toda para ela. As outras pessoas ao redor que dependem dela. No sul, não. No sul, como cada pessoa, no sul e no sudeste, como cada pessoa já tem sua propriedade, elas competem entre si para ver quem consegue produzir melhor. Entenderam? Ficou tranquilo, galera. Eu senti vocês meio dispersos. Gente, vocês estão aí? Tranquilo? Beleza, né? Então vocês entenderam, né? Pouca terra, ó, muita terra na mão de pouca gente é atraso. E muita terra na mão de muita gente é avanço, é modernização, é uma melhor qualidade de vida para todos. Basicamente isso. Mas claro que fatores políticos também vão influenciar. Então, assim, o que acontece? Os países que têm uma distribuição de terra mais igualitária costumam ser mais desenvolvidos. Enquanto países pobres, a terra está concentrada na mão de poucas pessoas, vide Brasil. Aí as pessoas falam assim, professor, reforma agrária é coisa de comunista? Não, gente, reforma agrária não é coisa de comunista. Reforma agrária é coisa de capitalista, é coisa de liberal, é coisa de neoliberal, é coisa de Estados Unidos, Japão, França, Canadá. É essa galera que fez reforma agrária. Entenderam? Não é coisa de comunista. Países que fizeram reforma agrária são países da ponta do capitalismo, né? Mas eu não sei por que eles usam esse discurso aqui. Então, sempre você fala, reforma agrária é coisa de comunista. Fala assim, os Estados Unidos é comunista, a Austrália é comunista, o Japão é comunista. Se eles forem comunistas, eu nem sei o que a gente é. A gente é mais comunista do que eles, por assim dizer, em outros aspectos. Então, aqui vocês podem ver, né? Os imóveis rurais, olha o tanto de pontinho de imóvel rural que tem no sul do Brasil e no sudeste. E olha como é no norte e no centro-oeste. Já são bem poucos, né? Então tem mais imóveis rurais nessa parte dessa região. O centro-oeste é um caso à parte, porque ela tem a soja e, enfim, lá também é bem produtivo, mas no norte, onde Ô, tem muito professor, conflito, já um pouco menor. Então aqui a gente então, tem as áreas ocupadas pelos imóveis rurais, né? professor, Brasil em geral é que a gente tem a tabela. O norte é aonde mais tem concentração de terra e aonde mais tem imóvel produtivo, improdutivo. Oi, tem alguém querendo falar? era eu aqui. Então, quer Pera aí, dizer que, rapidinho. por exemplo, Pode falar agora. Vê se o som sai melhor. Que não tinha saído para mim. então, por exemplo, para plantação no norte é ruim? Pode repetir, por favor? Eu não consegui escutar. Se na região norte é ruim questão de plantação, de você fazer plantações para a região norte do Brasil. Não, a região norte não é ruim para plantação, não. Lá tem outras dificuldades, calma aí. É mais questões, por assim dizendo, de espaço mesmo, de se chegar até a região norte, né? Mas, assim, poderia ser um eixo do agronegócio familiar, de uma agricultura sustentável. Poderia, mas falta vontade política. Conseguiu responder sua dúvida? Sim. Por exemplo, não tem estrada decente para a região norte do país. Então, como que você vai criar uma federação de pequenos produtores lá? Além de o acesso à terra lá ser muito restrito, poucas pessoas têm a terra lá, ainda estruturalmente é muito ruim. Então, acaba que implica nisso. Coisa que no sul, sudeste, centro-oeste já tem mais estradas, enfim. Uma gama infraestrutural maior. Beleza? Tranquilo? Ô, gente, eu peço para vocês desculpa, porque
Eu não consegui escutar de verdade, o microfone ficou muito baixo, eu tive que colocar aqui na minha orelha, por isso que eu fechei a câmera. Então, assim, gente, me desculpem, não foi por acaso, não, realmente me escutei, por favor, me desculpem. Então, retomando aqui, a gente percebe que no norte, a gente tem muito imóvel improdutivo. Aí, quando a gente fala de reforma agrária, as pessoas falam assim, ah, mas não pode fazer reforma agrária porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas espera aí, esse cara que tem 100 hectares de terra não está produzindo nada. Comparem com o sul do Brasil. O sul, por exemplo, tem mais imóveis produtivos do que imóveis improdutivos. E no sul, mais pessoas têm acesso à terra. O centro-oeste está bem parecido ali, né? Tem essa questão da soja. Mas o sudeste é bem parecido também. Então, assim, a produção é ligada com mais pessoas. Quanto mais pessoas têm acesso à terra, mais produtiva a terra se torna. É basicamente isso, em linhas gerais. Dúvidas, senhores? Então, Ana, então a reforma agrária é boa? A reforma agrária é excelente. A reforma agrária é uma das melhores coisas que podem acontecer para um país, porque a gente começa a produzir muito mais. A gente abre um leque de distribuição de renda muito maior. Por exemplo, se um cara sozinho ia, por exemplo, Ana, vamos lá. Quem foi que falou no microfone o nome? Eu não sei quem foi que falou no microfone o nome. Eu não consegui ler. Mas, enfim, Vanessa acabou de entrar, né? Vou usar o exemplo da Vanessa. Ana, você é uma grande latifundiária. Você tem 100 hectares de terra. Imagina que você é uma fazendeira que tem 100 hectares de terra. Nesses 100 hectares de terra, você emprega eu, a Vanessa que entrou, o menino que comentou na aula, mais a outra menina, mais a Amanda, mais a Thaís, mais a Júlia. Enfim, você emprega nós na sua propriedade. Daí você tem 1 milhão de lucro por mês. Desses 1 milhão que você tem, não, você vai tirar 1 milhão de renda da sua fazenda. Desses 1 milhão, você vai pagar 1.000 para um, para outro, para outro, para outro, para outro. Vai sobrar para você mais ou menos 995, vai sobrar para você 900 mil. Você vai gastar 100 mil, você vai ter 900 mil de lucro. Stonks, por assim dizendo, né? Aí cada um de nós percebeu R$ 1.000. A gente é pobre, você é rica. Porém, se você tivesse a sua terra, você ganharia 500 mil, eu ganharia 100, a Amanda ganharia 100, a Vanessa 100, o menino que comentou que eu não sei o nome, ele também ganharia 100, a Thais ganharia 100, a Júlia ganharia 100, a Valquíria ganharia 100. Entendeu que você continuaria rica, muito rica, só que a gente teria mais renda, a gente teria uma qualidade de vida melhor. Entendeu por que a reforma agrária é boa? Entendeu, né? Eu acho que esse é o melhor exemplo que tem. Porque a gente tem a nossa capacidade produtiva. A gente aumenta a capacidade produtiva. Que ia ficar só para uma pessoa, agora fica para várias. E é basicamente isso que acontece em muitos países do mundo, né? No Brasil, enfim. Agora vamos lá. Eu vou puxar um zoom aqui para a gente entender um pouquinho dos imóveis, né? O que é um imóvel rural? É qualquer imóvel na zona rural, que leia-se, não é cidade, não é região metropolitana, é zona rural, que é usado para produção agropecuária ou agroindustrial. Por exemplo, o que é um imóvel rural? Imaginem que vocês moram deixa eu ver aqui. Oi? Se houvesse a reforma agrária, para quem iria as terras? Então, Luísa, agora é uma coisa interessante. Eu acho que eles deveriam, pelo menos assim, é uma coisa que eu penso, eu acho que eles deveriam dividir por renda. Pessoas que têm X renda recebem tanto de terra. Pessoas que... Mas assim, vocês pensam, fazer uma reforma agrária hoje é mais difícil do que fazer uma reforma agrária 50 anos atrás. Por quê? Porque hoje a gente vive num país que é majoritariamente urbano. Então, assim, ia dar um pouco... A gente ia dar a terra para as pessoas que já vivem ali próximos, né? Os moradores de interior seriam os privilegiados nessa questão. O que ajuda bastante também, né? As pequenas cidades. Então, é esse tipo de gente que ficaria com a maior parte das terras. E também depois classificações por renda e filhos, também imagino eu. Então, a gente ia fazer basicamente um pente fino, por exemplo. Você mora numa cidade de interior de 5 mil habitantes. Você não consegue ter seu 1 hectare de terra. Você vai ganhar o seu 1 hectare de terra próximo à sua cidade. Aí você vai ganhar seu 1 hectare de terra lá e lá você pode produzir. Responde sua dúvida? Tranquilo? Yes? Então, beleza. Então vamos lá, galera.
O que é um imóvel rural? É qualquer imóvel na zona rural utilizado para produção agropecuária ou agroindustrial. Por exemplo, vocês têm uma casinha na beira da estrada, lá longe. E lá você tem 5 vaquinhas e você vende leite. Isso é um imóvel rural. Então, imóvel rural é basicamente qualquer imóvel na zona rural que se utiliza de produção agropecuária ou agroindustrial. Se você cria galinha, já é um imóvel rural. Propriedade familiar. É basicamente um imóvel rural que não é só você e seu cônjuge que usam, né? É você, seu cônjuge e filhos, irmãos, tios, tias e primos, por exemplo. Uma família de 6 pessoas que tem 5 casas em um terreno de 1 hectare. E nesse terreno de 1 hectare, eles cultivam várias coisas. Então, isso é uma propriedade familiar. Depois temos o minifúndio, que são pequenas propriedades rurais que já costumam ser maiores do que as propriedades familiares e são utilizadas na produção alimentar familiar ou coletiva. Por exemplo, além de você fazer para você e para sua família, você vai vender para os outros. Isso é um minifúndio. Por fim, temos os latifúndios, que são as grandes empresas rurais de produção moderna ou de especulação imobiliária. Por exemplo, eu tenho 20 hectares de soja. Eu sou um latifundiário. Não, 20 não, 20 é pouco. Eu tenho 200 hectares de soja com produção agrícola, com trator, colheitadeira. Eu sou um grande latifundiário. E a empresa rural são empresas físicas e jurídicas que utilizam o espaço de maneira econômica. Por exemplo, quem negocia soja em bolsa de valores já é uma empresa rural. Ou quem negocia gado em bolsa de valores, transações em dólar, já é uma empresa rural, né? Tranquilo até aqui, galera? Tá bacana? Alguma dúvida, inquietação? Empinar a moto na rua? Tranquilo, gente? Beleza. Se alguém abrir o microfone, vocês, por favor, me avisem, que o negócio tá baixo aqui, eu tô preocupado com isso até agora. Então, a gente tem... os minifúndios ocupam cerca de 70% do espaço agrário brasileiro. E as propriedades rurais são... Peraí, deixa eu ver aqui. Os minifúndios, então, são 70% do espaço agrário brasileiro, né? Peraí, são 70% das propriedades rurais que tem são minifúndios, que vivem famílias, que vivem mais de uma família em um terreno que plantam e vendem para se alimentarem para vender para os outros. E 11% do espaço agrário brasileiro é de latifundiários, que no caso ocupam 55% da zona rural do Brasil. Então, os latifundiários ocupam a maior parcela do território brasileiro, com seu modelo capitalista gigantesco, enquanto a agricultura familiar produz muito, mas em compensação tem pouco espaço. Se tivessem mais espaços, poderiam produzir mais e a comida ficar mais barata para a gente. Então, vamos lá, né? A concentração fundiária, quando muita terra fica na mão de pouca pessoa, dá problema. Então, a gente começa a ver conflitos no campo, brigas por terras. Porque que acontece? Quem é mais forte geralmente oprime quem é mais fraco. Isso é uma lei universal. Se você tem um terreno de 1 hectare com sua família e vocês vivem ali, mesmo que vocês plantem, vendem para todo mundo, que vocês sejam conhecidos na cidade, se chegar um grande fazendeiro e quiser comprar o seu terreno, ele vai comprar seu terreno. Ou acontece o que acontece no Brasil, onde que, basicamente, grandes latifundiários entram em conflito com pequenos latifundiários. Aí acontece isso aí, gente. Olha, o Brasil teve mais de 1.800 conflitos no campo. Por quê? Bom, porque o Estado, que deveria dar conta disso, infelizmente está dando conta de outra coisa que não é dar conta do Estado. Daí a gente tem esses problemas, né? Então, aqui a gente pode ver que o Brasil teve em média de 4,31 conflitos de terra por dia, o que é muita coisa, sob Bolsonaro. Por que eu coloquei isso aqui? Né? O Globo Bolsonaro. Porque é bom, né?
A Globo ajudou a eleger ele. Mas é porque a mídia passa um paninho pra cima disso aí. Oi? Não conta que eu falei isso pra vocês não, tá? Que a Globo ajudou a eleger o Bolsonaro. Isso vocês não contam pra ninguém, não. Deixa eles descobrirem sozinhos. Então, Débora, sim, a grilagem ainda é muito comum. Ainda é a força matriz, né, do território brasileiro. Ainda assim, grandes latifundiários fazem uso de grilagem para poder expulsar poceiros pequenos. A gente vai falar disso agora. Então, galera, vocês conseguiram compreender que a concentração de terras, além de causar conflito no campo, ainda gera muito problema, tanto produtivo quanto alimentar para o país? Porque, basicamente, a comida que a gente come vem da mão da agricultura familiar, né, dos minifúndios e tudo mais. São famílias que plantam quiabo, alface, tomate, feijão, que chega para a gente. Porque o agronegócio, de maneira geral, a parte majoritária está exportando para fora do Brasil. Por isso a carne está tão cara, por assim dizer, em outras palavras. Tranquilo até aqui, gente? Aqui eu coloquei. Aqui eu coloquei, né, que a concentração de terra afeta o preço dos alimentos, né, que é produzido em minifúndio e tudo mais. Porque quem planta alface, tomate, quiabo, é a agricultura familiar. Enquanto os grandes fazendeiros plantam soja. A gente come soja? Bom, pelo menos eu não conheço ninguém que come soja. Então, isso é para fora. Carne, que tá caro. Por que a carne tá cara, professor? Vamos lá. Porque a carne é indexada em dólar. E a gente está exportando muita carne. Se a gente está exportando muita carne, como a gente tem pouco pequeno produtor que produz carne, por assim dizendo, né? Acaba que o preço da carne fica alto, fica muito alto, porque a demanda global por carne é muito alta e a gente tem um mercado interno para poder segurar a gente muito fragilizado. Se houvesse uma reforma agrária, a gente poderia ter uma carne mais barata, porque mais pessoas criariam gado. Então, você teria mais gado, o preço seria mais barato. Compreenderam, gente? Tranquilo? Então, vamos seguindo. Aqui, ó, uma reportagem para vocês. Apesar da pandemia, Brasil bate recorde na exportação de soja, carnes e algodão em abril. Quem toma conta de carne, soja e algodão? São os grandes latifundiários. Fome cresce pela primeira vez em 17 anos. Mais da metade da população não tem garantia de comida na mesa. Quem que supre a comida da maioria dos brasileiros? É o pequeno produtor. Se o pequeno produtor está sofrendo, está sangrando com a pandemia, porque o governo não ajuda, vai faltar comida, ou então vai ficar muito caro. Daí as pessoas vão ter mais fome. Conseguiram entender? Comentários, críticas, sugestões? Sugestão de música? Alguma ideia mirabolante? Tranquilo? Fronteira agrícola. É. É aqui que vai acontecer a grilagem. Basicamente, gente, a fronteira agrícola é o seguinte: é o avanço da agropecuária sobre o meio natural. Então, Então, imagine o seguinte: a gente vive aqui, em Minas Gerais. Na Bahia, é uma floresta. Aí alguém fala assim: olha, gente, a comida aqui pra gente tá pouca. Vamos pra Bahia, vamos plantar a Bahia inteira de soja. Então, basicamente, você tem um movimento em frente, como indica essa seta aqui à direita, de o agronegócio indo cada vez mais ao norte do país. Ele está migrando do sul e indo cada vez ao norte. Por quê? Porque lá tem muita terra sobrando. O governo não fez reforma agrária. Vamos para lá então, porque lá a gente consegue ter muita terra. O efeito disso: se está tendo um avanço da agropecuária e do agronegócio sobre o meio natural, sobre a floresta, vai ter desmatamento, vai ter queimada, vai ter tudo de ruim que vocês pensar. Vai faltar chuva, porque não era para estar avançando ali. Poderia ser pequenos produtores, mas em larga escala, infelizmente, o impacto é muito maior. Então, vamos lá, né? A fronteira agrícola, atualmente no Brasil, está no Cerrado. Então, a gente vai ter dois movimentos: frente pioneira e a frente de expansão. Vamos ver o que é cada um deles e agora a gente vai falar de grilagem. Então, vamos lá, né? A frente de expansão
é o primeiro processo de ocupação da terra. Imagine assim, uma pequena parcela de pessoas vai para o norte da Bahia, para o sul da Bahia, para o sul do Tocantins, e essas pessoas montam uma pequena propriedade agrícola lá. Daí essas pessoas ficam lá, estão produzindo lá, o impacto ambiental não é tão grande, elas estão ganhando dinheiro, estão fazendo girar um dinheiro, elas estão vivendo ali. Não são ricas nem milionárias, mas enfim, na medida do possível elas vão sobrevivendo ali, né? Essa é a famosa frente de expansão. Frente de expansão é basicamente o quê? Pequenos produtores ocupando terras no meio rural. Porém, o que acontece? Os pequenos produtores estão lá, eles chegam lá. Beleza, eles estão lá. Eles vão e ganham o direito a dar terra para eles. Aí chega quem? O grande latifundiário. Porque ele vai comprando um pequeno produtor, outro pequeno produtor, um pequeno produtor, outro pequeno produtor, ele vai engolindo de pouquinho em pouquinho os pequenos produtores. Aí surge a grilagem. Por quê? Porque ele vai alegar que comprou a terra do pequeno produtor que não quis vender para ele, mexendo com documentos. Então ele começa a aumentar o seu território de maneira cada vez maior, falsificando em cartório, envelhecendo papel. É isso que é a grilagem. E aqueles que, infelizmente, não dançam conforme a música, sofrem consequências, porque o Estado que deveria proteger não protege. Então, começa a ter uma onda de violência muito grande, né? Por exemplo, vocês já viram jagunço? Então, sabe quando tinha lá no início do Brasil, Capitão do Mato e jagunço? Basicamente, esses grandes produtores pagam pessoas para aterrorizar os pequenos produtores que não querem ceder sua terra para eles. Gente, isso está na internet, tem uma pesquisa gigantesca. Por isso tem tanto conflito no campo. São os grandes latifundiários que se acham donos da coisa toda, se deparam com pequenos grupos de produtores que vão lutar contra eles. Daí você tem uma onda de violência muito grande. Porque a frente de expansão já está ali, eles estão vivendo ali. Aí chega a frente pioneira com os grandes latifundiários e máquinas agrícolas, eles vão entrar em conflito. É fato que eles vão entrar em conflito. E o Estado que deveria falar assim, não, não vai colocar a máquina agrícola aqui, o Estado vira as costas e simplesmente fala assim, foda-se, não é comigo. Daí tem conflito. Aí vocês acham realmente que os colonos da frente de expansão que vivem assim vão ter força para lutar contra uma galera que tem dinheiro para comprar uma colheitadeira? Esse cara aqui vai em advogado, vai em contador e aumenta o terreno dele sem precisar fazer força e toma a terra desse aqui. O coitado não tem dinheiro para pagar um advogado, ele fica sem a terra. Isso quando ele não perde a vida, quando não tem confronto. Então, assim, acaba que é um movimento muito perigoso, que acontece pela falta da tutela do Estado, que deveria chegar e falar assim, não, não vai. Mas aí vira as costas. Por quê? Porque essa galera aqui compra político. E esse aqui não consegue, infelizmente. Tranquilo, galera? Vocês estão aí, galera? Gente, dúvidas, exclamações, comentários? E aqui vocês veem o estrago disso, né? Do que aconteceu com o Cerrado, com a frente de expansão, com a frente pioneira. Basicamente, começaram a cultivar soja no Cerrado, e aqui era a distribuição do Cerrado. Isso aqui de vermelho, o de verde é o que sobrou do Cerrado. O vermelho é o que eles consumiram do Cerrado. O Cerrado basicamente acabou. Aí você vai me falar assim que pequenos produtores conseguem acabar com o Cerrado? É óbvio que não. Isso é de gente que tem máquina agrícola, que tem irrigação de pivô gigantesco. É essa galera da frente pioneira que vai ganhando cada vez mais donatários de terra, enquanto os vulneráveis ficam com cada vez menos terra. Aí quando faltar chuva, vão pôr a culpa em quem? Vamos fazer a dança da chuva agora com os índios? Pior que nem isso vão poder fazer, né? Porque os índios também perderam a terra deles. E daí a gente tem os impactos disso tudo. A gente prioriza um agronegócio cada vez mais industrial, sem controle do que está acontecendo. A gente mata o pequeno produtor, e não é matar de matar ele mesmo, é de não dar apoio para o pequeno produtor, de não fazer uma reforma agrária, de não garantir a ele os direitos dele. Os alimentos ficam cada vez mais caros, começa a faltar chuva, o desmatamento aumenta. E aí? A gente vai fazer o que agora? Pois é, não tem muito o que fazer. Ninguém quer consertar cagado, então, sim, né? Aí a gente entra nos problemas.
Gente, alguma dúvida quanto à aula hoje? Comentários, exclamações, questionamentos? Basicamente é isso o conteúdo de hoje. Vocês estão liberados. Vocês têm alguma dúvida? Conseguiram captar, então, desde o início da aula até aqui? Sim, Ana, tem um vídeo da Sabrina que ela comenta sobre isso mesmo. Inclusive, se vocês puderem acompanhar o canal dela, até recomendo. Tem uns canais no YouTube que eu acho que vão ajudar vocês. O canal dela é um desses. Tem Razão Econômica, embora de uma vertente totalmente diferente do pensamento dela, de um pensamento mais liberal. Tem Razão Econômica e tem Rafael Scapella, que vão ajudando vocês a entender as coisas também. Eu recomendo que vocês pesquisem de tudo. O Uso Capião vai ser para geografia urbana. Lá na frente a gente vai falar disso melhor. Mas a gente não trata disso aqui agora, nesse momento. Eu vou deixar aqui no chat para vocês alguns canais para vocês acompanharem. A ideia central também era falar de agricultura mundial, mas como é um conteúdo que não cai no Enem, mas basicamente a agricultura mundial, eu mando para vocês um materialzinho depois, explicando direitinho o que está acontecendo no cenário mundial. O que eu acho? Agronomia é uma boa opção de curso? Olha, Raquel, eu recomendo, se você gosta da área, se você se interessa por geografia física, por biologia mais ambiental, é um bom curso, sim. Mas já te aviso de antes, é um curso bem puxado. Mas, assim, se vocês quiserem falar de curso, eu recomendo que... Vocês querem fazer um curso na faculdade? Gente, vou explicar para vocês um negócio, que ainda está aqui. Gente, São Tomás de Aquino, na igreja, dizia o seguinte: a salvação não é o final, a salvação é o caminho. Com a graduação, funciona da mesma maneira. A vida profissional não é o final, é o caminho. Por exemplo, você se vê como médico, mas você não vai gostar das matérias da medicina, você só se vê de jaleco no posto. Então, é bom você ir lá e conferir o que você estuda na medicina, para ver se você vai realmente gostar daquilo, para não correr o risco de você ser um profissional frustrado. A vida profissional é assim, não é o final, não é o engenheiro, o geólogo, o agrônomo, o biólogo, o médico, o advogado, o geógrafo, enfim. É o processo que se leva nessa construção. Então, eu recomendo que vocês olhem a grade curricular dos cursos que vocês têm vontade de fazer e olhem bem as matérias, o que vai ser estudado ali, e vejam se vocês gostam realmente daquilo enquanto é tempo. Porque quando chegar perto do Enem, se vocês fizerem isso, vocês vão tomar um susto. Então, agora, façam isso hoje, amanhã, não sei o dia que vocês tiverem tempo, mas façam isso antes de setembro. Olhem bem os cursos que vocês querem fazer. Olhem a grade curricular, por exemplo. Eu quero fazer engenharia na UFMG. Vai no site da UFMG e coloca assim, Engenharia de Minas, UFMG. Aí vai aparecer lá, curso. Aí você vai clicar na aba matérias. Você vai lá e vê cada uma das matérias do que estuda. E você vai e pergunta bem para você no seu íntimo. Eu me vejo fazendo tudo isso? Eu me vejo sendo um profissional dessa área? Se sim, beleza. Se não, procura uma coisa que você gosta, por favor. Não faz algo que você vai rodar forçado, porque pode ter problemas para sua saúde mental lá na frente. Oi? Peraí. Rendeu. Eu repito assim. Você vai fazer o seguinte, você quer saber a grade curricular do curso. É só você colocar o curso que você quer fazer. Por exemplo, eu vou digitar aqui. Coloca engenharia UFMG e aparece. Quer ver? Coloca assim no Google, Engenharia de Minas, UFMG, estrutura curricular. Lá vai aparecer todas as matérias, do primeiro até o 10º período, que imagino eu que é o 10º.
E lá você pode ver o que você vai estudar ao longo do seu curso. Então, eu recomendo que vocês façam isso, para vocês poderem ver se vocês realmente estão fazendo algo que vocês querem. Isso aí que a Thais falou também é importante, né? Quem passa em primeiro, quem passa em centésimo, é a mesma coisa. Vocês vão tudo chorar junto. Se for curso de engenharia, vocês vão chorar no ISEC. Se for curso de saúde, vocês vão chorar no ICB. Se for curso de humanos, vocês vão chorar no Fafiche. Não adianta vocês escapar, não. Como assim tem matemática em agronomia, socorro? Pois é, acontece. Costuma ter. Eu não queria falar, não. Eu deixo você descobrir sozinha. Mas, assim, igual o Rafael falou que ele viu que tem bioquímica e ele desanimou. Olha, Rafael, se o problema for só bioquímica e você gosta do outro